Eu me lembro de a primeira experiência que eu acompanhei uma conversão de alguém que estava na paróquia desde sempre, mas era maçom. Foi numa diocese em Rondônia, nem vou mencionar a diocese, até porque é uma diocese que eu já sou proibido de entrar pelo bispo, porque ele não gosta dos meus conteúdos, né? Mas dependendo de quem persegue, chega a ser uma honra. E ali naquela diocese é muito forte a maçonaria. E os membros da maçonaria dentro da igreja. E eu me lembro que eu conversei com aquele irmão e disse, olha, meu irmão, quando a gente aceita Jesus como Senhor, significa o seguinte, que eu quero o que Ele dá. E se Ele não der, eu não quero. É simples assim. Isso é ter Jesus como Senhor. Se Ele é o teu Senhor, vai funcionar dessa forma. Então, eu quero ter irmãos, mas eu quero ter irmãos se Jesus me der. Na igreja dele, que ele deixou. Eu só quero a igreja que ele deixou. Eu só quero o evangelho que ele pregou. E eu só quero os irmãos que ele me der. Se ele não me desse ninguém, eu entenderia que ele quer que eu fique só. E eu ficaria. Porque melhor para mim é o que vem dele. E isso é senhorio de Jesus. E isso é sério. Então, me diga o que você vai buscar na maçonaria que você não deveria estar encontrando na tua igreja. Aqui é a tua casa, este é o teu povo, esses são os teus irmãos, essa é a tua gente, essa é a tua família. Você não fez, por exemplo, para entrar na maçonaria, um ritual de iniciação? Existe um ritual de iniciação. Meu Deus do céu, você não aprendeu que os sacramentos que nós recebemos para entrar na igreja também são chamados de iniciação? Como é que você passa por uma outra iniciação se aqui você foi iniciado? Essa é a tua comunidade. Você está traindo essa comunidade. Você está dizendo que não foi iniciado, porque uma iniciação te atrela definitivamente. Isso é uma iniciação. Então, se você foi iniciado na fé católica, a que grupo você pertence? A Igreja Católica. Acabou, não tem que se iniciar em maçonaria, se iniciar em sociedade secreta, iniciar em coisa alguma. Aí o que eles podem alegar, mas aqui você vai aprender valores e princípios. Meu Deus do céu, falta algum valor, falta algum princípio no Evangelho de Jesus Cristo para você ter que buscar fora? Você não está medindo a gravidade, a seriedade disso? Jesus é o teu Senhor. Você quer aprender valores, princípios e disciplina? Então você venha buscar na fé da igreja. Agora, Guto, olhando ao redor dele, o que eu via? Uma comunidade católica, meu Deus do céu, que parecia mais uma associação de moradores do bairro, um sindicato político. Coitado, ele foi buscar na maçonaria, porque a maçonaria, você vai entender a frase que eu vou dizer, a maçonaria era a coisa mais católica que tinha perto dele. A maçonaria parecia mais católica do que a própria paróquia, porque a paróquia estava comprometida com outras pautas, com outras agendas, que não o Evangelho de Jesus Cristo. E na maçonaria se falava de Jesus, se falava dos profetas, se falava muito do rei Salomão e do reino de Israel, e de você aprender uma disciplina, tinha disciplina de leitura, disciplina de estudo, eles são muito rigorosos com isso, porque tem uma série de literaturas que o maçom precisa consumir para se afirmar na identidade maçônica, e era severo, tinha um material de trabalho, etc. Eu falei, olha aí, uma paróquia devia estar oferecendo isso, né? Literatura, formação, conteúdo, uma disciplina de estudos. Então, assim, é erradíssimo buscar na maçonaria. Mas, embora eu não concorde, nunca irei concordar, eu consigo entender, sabe? Eu consigo entender o que é que uma pessoa, em certos lugares do Brasil ou fora, vão buscar na maçonaria. A comunidade católica local faça um exame de consciência e veja o que é que ela está oferecendo para que os seus membros precisem continuar indo buscar em maçonaria vínculos de pertença, fraternidade, aprender valores e princípios. Olha, eu sei de lugares, Guto, não é o caso dessa diocese em Rondônia,
Mas em outros lugares, interior do Brasil, onde tem grande concentração de maçons dentro da igreja, tudo naquela paróquia gira em torno de devoções. Então, o que é a fé católica para aquele cara? É a devoção ali que tem, uma vez no ano tem aquela festa Nossa Senhora, tem aquela festa a determinado santo, e acabou. Mas o dia a dia dele é na loja maçônica. Por quê? Porque não existe um dia a dia na comunidade católica local. Não existe ali um grupo, um círculo bíblico, um grupo de oração, entende? Um vínculo de pertença. Até do ponto de vista estético, a sensação de pertença nessas sociedades são mais acentuadas do que na Igreja Católica. Daquele lugar, eu não estou generalizando, sim, daquele local. Então, por exemplo, para ir na reunião maçônica, que é uma vez por semana, ele sabe que ele tem que pôr um paletó e uma gravata, que ele tem que colocar as luvas brancas, que ele tem que colocar o avental, ele vai usar a insígnia própria do grau que ele usa. Aí, na comunidade católica, vai todo mundo como quer, do jeito que quer. Uns vão achando que estão na praia, outros vão achando que estão na roça, outros vão achando que estão num show sertanejo, com a calça agarrada. Enfim, não existe aquele decoro, aquela modéstia, aquela afirmação identitária, estética. Isso não é o essencial, mas faz parte. O ser humano não vive só do essencial. O acidental faz parte da nossa vida também. Para se alimentar, você só precisaria de pão. Pão e água, acabou. De fome você não ia morrer. Mas cá para nós, ninguém come só o pão e a água. Você passa uma manteiguinha, põe um frios hoje, põe uma outra coisa amanhã. O acidental faz parte da vida humana. Então eu sei que existem setores da igreja que militam contra esses elementos de identidade, né? A batina, a camiseta, o crucifixo. É claro que isso não é o essencial. Mas, pelo amor de Deus, isso faz parte também. Faz com que a gente se sinta membro de uma comunidade. Sim. Faz com que a gente tenha sentimentos de pertença a um grupo. Então, faz bem a comunidade local ter isso. Olha, você a partir de agora é da nossa comunidade, ó. Usa essas camisetas aqui. Usa aqui, olha, a gente tem essa consagração, a gente usa essa medalha. Enfim, educar para que seja feito o uso saudável. Mas que seja feito o uso. Essas coisas fazem bem. Mas na comunidade, a comunidade católica local não tem diferencial. Ela se parece mais do mesmo. Como Bento XVI dizia, né? A pessoa ela já vive na sociedade moderna. Ela vai à igreja procurando o céu. Aí ela chega na igreja e encontra mais do mesmo, mais do que já tem lá fora. Mais noticiário, mais política, mais problemas na boca de quem prega. Não foi para isso que eu vim aqui. Eu vim para ouvir coisas do céu, coisas espirituais. Se aqui tem mais do mesmo, então eu vou procurar um lugar onde tenha o diferencial. Eu quero o diferencial. A minha alma precisa descansar. Então eu prefiro, Guto, abordar a maçonaria a partir desse aspecto. Se nós não ficássemos deixando essa lacuna aberta, a maçonaria não estava preenchendo as suas cadeiras. E eu lembro que eu acompanhei esse irmão num processo ali, que eu fui ajudando, inclusive, orientando ali a formação de uma comunidade carismática local. E aquela comunidade procurou oferecer vínculo, sentimento de pertença, os casais estão ali próximos, educando seus filhos, as famílias unidas, em torno do evangelho, da palavra, com identidade. Ele simplesmente largou a maçonaria, deixou para trás, renunciou, sem medo algum, porque creu no Senhor Jesus. E é isso. Confissão, comunhão e todos os vínculos estão rompidos. Isso. Então eu prefiro abordar nesse sentido. Agora, é claro que, conversando com ele sendo um membro grau 33 da maçonaria como já era, ele disse que de fato são feitos rituais. A princípio, qual é o objetivo dos ritos dentro da
maçonaria? Incutir um ensino. Então, são ritos que têm uma pretensão psicológica. Não é? O ser humano, ele é movido por ritos, de certa forma. Olha, por exemplo, num aniversário, todos nós seguimos um rito, né? Um bolo, uma vela, apaga a luz, tem um hino certo que canta, que é com a letra certa que canta, os gestos que faz, sopra a vela, acende a luz, primeiro pedaço. Isso é rito. Só que não é um rito religioso. É um rito social, vamos assim dizer. A maçonaria, ela tem uma série de ritos com o mesmo intuito. Então, por exemplo, eles querem ensinar que o cara tem que andar na retidão. Então tem um rito lá, dele tem que ter um chão quadriculado, ele tem que andar. E aí o grão-mestre vai emitindo comandos, ele anda, quando emite o comando ele muda de direção, mas sempre andando nos mesmos quadrados, com o pé do mesmo jeito. É um rito para incutir um princípio, certo? Existem lojas que sim fazem ritos de invocação a divindades locais. Eles querem ensinar o princípio do respeito às diferenças. Então, por exemplo, você é de uma loja maçônica do Brasil. No Brasil existem vários credos. Então você precisa aprender o respeito a todos os credos. Então vão lá, eu estou inventando aqui, especificamente. Então vamos criar um rito para ensinar o respeito aos credos. Então você põe ali uma Bíblia, uma Torá, um Alcorão, sim, pega, sei lá, uma imagem de entidades de Umbanda, outra de Candomblé, etc. E aí vai ser feito uma espécie de rito de veneração àquilo ali. Meio que equiparando a todos, você da maçonaria, olhando de cima, não é? E você olha de cima a Bíblia, o Alcorão, o Candomblé. Olha só, até a fé cristã é relegada a um nível inferior. Sim. Porque o que importa é você ser um cidadão que respeita a todos, etc. Então, isso não só esvazia o cristianismo para aquele membro, como superestima os outros credos. E faz, inclusive, com que essa pessoa fique aberta a outras práticas religiosas. Não é raro uma pessoa ingressar na maçonaria e começar um processo de trânsito religioso muito grande. Então ele vai no espiritismo, ele vai na Umbanda, ele vai no Candomblé, porque na realidade ele é maçom. Então ele transita, ele usufrui daquilo que de bom existe em todos, porque quem de fato forma o seu caráter, a sua alma, é a maçonaria. Bom, já é um golpe idolátrico muito grande dentro da pessoa. E isso sim, eu creio piamente, como eu disse há pouco, o demônio não tem credos ou filosofias de estimação, ele usa do que estiver ao alcance para ludibriar e levar uma alma à perdição. A maçonaria é sim uma grande brecha para a ação do demônio, nesse sentido. Não é raro que quem deixa a maçonaria também sofra o mesmo tipo de perseguições e ataques demoníacos, justamente porque fechou não só uma brecha, fechou uma porta imensa que estava aberta para a ignorância, né?